Bom, eu não tenho a menor dúvida de que essa vitória do Rodrigo Maia, do DEM, para a presidência da Câmara dos Deputados significou uma derrota aplastadora para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que apoiou abertamente o Rogério Rosso, né, do PSD, do Centrão. Né? Isso aí está muito claro. Né? Agora, eu tenho uma certa discordância em relação às avaliações feitas, de um modo geral, de que o PT e o Lula perderam também. Não foi só o Cunha, mas também foi o PT e o Lula que perderam com isso. Eu tenho dúvidas a respeito disso aí. Eu tenho dúvidas até por causa dessa manchete aqui do Jornal Zero Hora de hoje. Quinta-feira, com apoio do governo e da oposição. Rodrigo Maia vai presidir a Câmara. Apoio do governo e da oposição. Se ele contou com o apoio do governo e da oposição, e contou, aliás, eu ouvi o discurso do Rodrigo Maia, né, chorando, depois da meia-noite, nesta quinta-feira, dia 14 de julho, e ele ali agradeceu nominalmente aos que o apoiaram no segundo turno das eleições. Ele citou ali, vocês sabem disso, hoje, inclusive nessa quinta-feira, eu li o Rodrigo Constantino, li o Reinaldo Azevedo e vi críticas ferozes, pelo menos da parte dos dois, em relação às homenagens que o Rodrigo Maia prestou ao pessoal da esquerda. Né? Ele citou ali, entre personalidades insígnes, se é que se pode dizer assim, que passaram pela Câmara, da Constituinte, inclusive, de 88, ele disse que tinha 15 anos, em 88, né, o pai dele era deputado constituinte, o César Maia. Ele disse que com 15 anos ia lá para cima das galerias e via aquele pessoal todo lá se movimentando. E citou vários, o Ibsen Pinheiro, né, o Ulisses Guimarães, então, recorrente, todo mundo citou, né? Mas ele citou ali, por exemplo, nominalmente o Zé Genuíno, como uma das grandes personalidades que passaram pela Câmara dos Deputados. Olha, um bandido, condenado, cumpriu pena no mensalão, ex-presidente nacional do PT. O Constantino e o Reinaldo têm certa razão de ficar reclamando do Rodrigo Maia. Né? Ele podia ter escolhido outros nomes, até inclusive do próprio PT. Né? Mas Zé Genuíno, olha, prestou o Rodrigo Maia prestando homenagem. Claro, também não vamos exagerar, ele não ficou o tempo todo citando personalidades ligadas à esquerda. Ele falou no Aldo Rebelo, né? Também citou o Aldo Rebelo, citou o líder atual do PT, mas ele citou muito mais gente também. O Aécio Neves, por exemplo, ele sublinhou várias vezes o nome do Aécio Neves, que é do PSDB, que apoiou a candidatura dele, né? Bom, e os compromissos, inclusive ideológicos, do Rodrigo Maia, nós conhecemos muito bem. Quer dizer, ele está perfeitamente alinhado com os ideais liberais do DEM. O DEM é um partido caracterizadamente de direita, ou se vocês quiserem, de centro-direita. Né? É um partido liberal, né? Tá bem caracterizado. Né? O pai do próprio Rodrigo Maia pertence à Internacional dos Democratas, né? Dos liberais. Mas é claro, como deu para perceber nessas eleições, as questões ideológicas não estavam postas na disputa. Não estavam postas, eram mais questões mais próprias do legislativo mesmo. Por isso é que dá para compreender, inclusive, como é que o Rodrigo Maia pôde vencer as eleições com o apoio do governo e da oposição. Vejam só, ele recebeu o apoio. Eu acho até que esse apoio do governo, o governo tanto fazia eleger o Rodrigo Maia como elegeu, pelo menos foi o que dizem, né? O Rogério Rosso, os dois iriam apoiar o governo de qualquer maneira, né? Eu acho até que o Rosso seria mais fiel ao governo, né? Eu até preferia a candidatura do Rodrigo Maia, porque acho que ele é mais autônomo em relação ao governo. Ele tem mais autonomia em relação ao governo, tem mais consistência, né? Me parece que tem uma personalidade política mais independente. E eu acho que isso faz bem para o Legislativo. O Legislativo está precisando de pessoas, primeiro, que, se não são incorruptíveis, que pareçam incorruptíveis, pelo menos.
que sejam personalidades com autonomia, com altivez, capazes de garantir a permanência do Poder Legislativo como um dos 3 poderes da República, porque cá para nós o Poder Legislativo anda muito desmoralizado, né? E não é só em função da questão da Lava Jato, não. E não é só em questão por causa dessa questão do Eduardo Cunha também, não. Mas do Renan Calheiros, enfim, o próprio Eduardo Cunha, esta semana mesmo, num discurso lá na Comissão de Constituição e Justiça, disse que tem 137 deputados federais da Câmara, dos 500, com problemas parecidos com os dele, né? Tanto que ele cunhou até aquela expressão: hoje sou eu, meus caros, amanhã vão ser vocês, né? De qualquer maneira, foi conveniente para o governo essa eleição do Rodrigo Maia também, né? Acho que o frigir dos ovos ali, quem mais ganhou realmente foi o governo, né? Porque botou um aliado seu lá como... Mas não vai... Olha, vão por mim, esse Rodrigo Maia aí não vai ser aquela vaquinha de presépio não, que muita gente pensa que ele poderia ser. Não vai ser não, hein? Ele não vai criar problemas para o governo, mas ele vai ter independência, ele vai ter autonomia, ele vai preservar os interesses do Poder Legislativo enquanto um dos poderes da República. Disso eu tenho consciência disso, total consciência disso. Esse sujeito se criou numa casa de políticos, né? Aliás, ele teve um problema tremendo nessa quinta-feira, porque às 10 horas, quando ele foi lá registrar a candidatura dele, o pessoal, verificando os documentos, percebeu que ele não tinha deixado ali um documento sobre a sua naturalidade, né? Olha, e ele estava com problemas ali mesmo, né? Foi para cima da consultoria jurídica do DEM, que saiu desesperado atrás de um documento que comprovasse que ele é brasileiro nato, porque senão não podia nem ser candidato, né? E ele não tinha esse documento, porque o Rodrigo Maia nasceu durante o exílio do César Maia e da mãe dele, no Chile, durante a ditadura militar. Ele nasceu lá. Ele nasceu lá. Mas o pai dele, o César Maia, teve o cuidado de ir à Embaixada do Brasil registrar o filho como natural do Brasil, né? O problema é que ele não tinha esse documento com ele ali, não protocolou no pedido de registro dele. E o pessoal do DEM ficou desesperado, ele mesmo, né? Porque se não protocolasse, ele não podia ser candidato. Então tiveram que mobilizar aí o Itamaraty, a Embaixada do Brasil no Chile, e o pessoal lá teve que pesquisar, inclusive, né? Olha, coisa de 40 anos atrás. E eles conseguiram, na última hora ali, tirar uma cópia fiel do documento na Embaixada do Chile, transmitir. Essa história que eu estou contando para vocês, eu não vi ninguém contar não, hein? Eu soube hoje de manhã, isso aí por uma fonte do próprio DEM ali que não quis se identificar. E só a 5 minutos do prazo fatal, que era meio-dia, eles conseguiram protocolar esse documento e finalmente conseguiu o registro do Rodrigo Maia ali. Senão não seria nem candidato e não seria presidente da República, né? Então, hoje temos um novo presidente da Câmara e temos também, muita gente não se deu conta disso, um novo vice-presidente da República, né? Porque ele está na linha de sucessão, ele é o primeiro. O Temer, se viajar ou por qualquer razão se afastar, assume o Rodrigo Maia, né? Eu acho que o pai dele, o César Maia, meu amigo, nunca imaginou que aquilo que ele nunca conseguiu, o filho dele conseguiu, né? Chegar a presidente da Câmara, ele também foi deputado federal, César Maia. Presidente da Câmara, mas ele não chegaria a presidente com aquela... O César Maia é meio espírito de porco, ele não chegaria a presidente da Câmara, né? E o Rodrigo não, o Rodrigo é mais raposa, né? Mais político, né? Mas eu acho que nós estamos bem servidos, né? Acho que estamos jovem, bem articulado, né? Sério, né? Ele mesmo várias vezes ali fez questão de ressaltar que preza acima de tudo a lealdade. Eu também prezo a lealdade acima de tudo. A lealdade, acho que isso é a principal qualidade do ser humano, a lealdade, né? Porque sem isso é impossível a convivência em sociedade civilizada, né? A lealdade. Então, acho que o país aí está de parabéns hoje também, nessa quinta-feira, junto com o Rodrigo Maia. Eu não sou pessimista em relação ao que ele vem a fazer aí daqui para frente, não. E não acho que esse caso de
estender as mãos para a oposição, inclusive para essa esquerda, e tentar manter um nível de diálogo, pelo menos no campo em que ele está colocado, o Rodrigo, como presidente do Poder Legislativo, portanto é presidente de todos os deputados, não apenas de alguns. Eu acho que esse tipo de postura, ela encarando o adversário como adversário, não como inimigo pessoal, para pessoas como ele, eu acho que é bem-vindo isso aí, né? Nem todo mundo pode ser como eu, né? Nem como o Constantino, como o Reinaldo Azevedo, né? As coisas não são assim também, preto, preto, branco, branco, né? Senhores, eu volto amanhã.